o ministro Raul Jungmann, ou Jungmann, como queiram, amanhã estará às 10 horas no gabinete do presidente Temer, juntamente com os comandantes militares. Olha, meus amigos, se isso for verdadeiro, que o Michel Temer, depois desta crise toda desta quinta-feira, vai se reunir com os comandantes militares e com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, eu tenho para dizer para vocês que aí tem começo de golpe, que nós estamos prestes a assistir um golpe militar feito por gente da esquerda, feito pelo Fórum de São Paulo. Isso é inaceitável, isso é uma das coisas mais perigosas que nós podemos experimentar neste momento. É um assunto extremamente grave. O Temer não tem nenhuma tradição de relação com os militares. O Temer é considerado pelos militares como um comunista, como um homem de esquerda. Os seus ministros que estão ao seu lado, que hoje impediram que ele renunciasse em favor da nação, o Eliseu Padilha e o Moreira Franco, são dois comunistas conhecidos, não são homens de esquerda, são comunistas. Eles assinam como comunistas todas as suas ações, embora gostem muito de dinheiro, principalmente o Eliseu Padilha. O Eliseu Padilha é o mais dinheirista de todos os ministros do Temer, mas é um comunista. Mas é um comunista conhecido, é um cara de esquerda, é um cara que comanda um grande grupo de pessoas que foram todos eles enfileirados para roubar a nação brasileira. Eu peço a vocês que vocês compartilhem esse live. Todos que estão me ouvindo, compartilhem esse live. Eu vou continuar falando esse assunto porque nós precisamos agora à noite. Todos nós, todos que estamos empenhados em defender o Brasil, nós precisamos transformar esse dia negro da política brasileira, que nós ficamos sabendo desde cedo, que o presidente da República Federativa do Brasil, senhor Michel Temer, foi pego numa conversa não republicana com um sujeito desqualificado. Um sujeito que durante o governo do Lula e da Dilma ficou trilionário com dinheiro com origem no BNDES, no Fundo de Garantia, nos fundos de pensão. Olha aqui, ó. Eliane Cantanhede está dizendo que amanhã será divulgadas as delações que atingem mortalmente Lula, Dilma Rousseff, Renan Calheiros e José Serra. Tem mais coisa. Então, quer dizer que tem muito mais coisa acontecendo. Nada do que foi divulgado hoje atingiu a cúpula do PT. E agora a Eliane Cantanhede está dizendo no jornal Estado de São Paulo que amanhã tem munição explodindo em cima da casa do Lula, do José Serra, da Dilma Rousseff e do Renan Calheiros. Mas isso tudo é uma gota d'água no oceano diante da possibilidade do Michel Temer tentar convencer os militares brasileiros a assegurar o seu governo. Porque se Michel Temer pedir para que os militares garantam o seu governo, Michel Temer estará dando um golpe de Estado. Isto será a mesma ação que o Erdogan fez da Turquia. Não é nada diferente. Nós só não teremos tiros nas ruas, não teremos confronto entre militares e um pedaço da população e as forças leais ao Michel Temer, porque não tem gasolina, não tem helicóptero, não tem munição, não tem gente com culhão suficiente para segurar uma peteca de um lado ou de outro. Então, é aquele golpe da caneta, é o golpe de palanque do discurso, coisa muito típica do pessoal do MR8, que a vida inteira o senhor Michel Temer apoiou em São Paulo. Ou vocês não sabem disso? Que os grandes apoiadores, financiadores do MR8 no Brasil foram Orestes Quércia e Michel Temer. Isso está na história brasileira, está na história da política brasileira isso. Isso é uma coisa de conhecimento geral.
Eles financiaram a vida inteira esses movimentos, são guerrilheiros de palanque, nunca pegaram uma arma. A única arma deles é a mentira. A única arma é o discurso torpe contra as instituições. A vida inteira criticaram o governo e no momento que se apoderaram do governo estão fazendo isso aí que nós estamos assistindo. Do encontro do Michel Temer com Joesley Batista. Essa coisa aí do Friboi. Alguém conseguiu alguma informação para saber qual é a real relação entre os batistas da JBS e Friboi com Lula e os filhos de Lula? Alguém sabe alguma coisa? Alguém leu alguma coisa? Os batistas contaram qual é a relação deles com Lulinha e com Lula? É claro que não. Na verdade, tudo que nós assistimos hoje, você tem certeza disso, foi uma grande armação política para tirar o foco de coisa muito mais grave que deverá aparecer nas próximas horas. E a única forma que tem Michel Temer de se assegurar é pedir proteção aos militares. Quem diria, hein? Quem diria? O PMDB, que a vida inteira criticou os militares, que chamava os militares de gorilas, chamava os generais de gorilas, ou será que o Vilas Boas, o Etchegóin, o Mourão, o João Camilo, o Silvio Luna, será que esses generais esqueceram que seus professores de academia foram chamados de gorilas pelo PMDB? Pois é, agora o PMDB se perfila, bate continência, se curva diante da estátua de Caxias e pede proteção para permanecer no governo depois de toda esta roubalheira que vocês assistiram durante o dia nas informações todas, que a Rede Globo de televisão, que o PT chamava de Rede Esgoto de televisão, agora atacou o outro lado, trouxe a lume, trouxe às claras tudo que o Aécio fez, que o Temer fez, porque o Temer fez. O deputado do Temer buscou 500 mil. E a conversa da garagem que vai surgir amanhã? Uma conversa secreta de 50 milhões num fundo de pensão para o Temer. Vocês acham que isso não vai vir à tona? Evidente que vai vir à tona. E aí alguns dirão assim, mas é só a palavra de um delator contra um presidente da República. Não precisava nem 2 fatos. Apenas um fato colocando em dúvida a idoneidade do presidente da República seria suficiente para ele vir a uma rede nacional de rádio e televisão e dizer: não tenho mais condições de continuar sendo o presidente do Brasil. Por isso renuncio para que o Brasil continue firme, forte e a democracia seja preservada. Não. O que nós assistimos? Assistimos um grande babacão. Eu não renuncio! Eu não renuncio! O que adianta isso? Ele já não era mais presidente àquela hora. Ele está presidente. Ele não tem mais legitimidade. Não é porque tenha derrubado a Dilma. É pelos fatos que vieram à tona nesta quinta-feira. Vocês sabem, está caindo a minha conexão, eu estou vendo. E eu quero dizer para vocês que amanhã o dia será um dia muito, muito complicado. Porque amanhã surgirão informações capazes de esfarelar a República. E não tem saída. Eu, se fosse os generais comandantes de todas as comandantes militares do Norte, Nordeste, Leste, Sudeste, Sudoeste, Sul, se preparariam para alguns dias muito nebulosos no Brasil. E não há nem uma outra saída a não ser a saída da força. Não estou dizendo que alguém tenha que dar tiro em alguém, mas tem que prender muita gente, tem. Vocês não acham? Vocês não acham que o Aécio Neves tinha que estar preso hoje? Ué, ele não obstruiu a justiça? Não falou horrores da Polícia Federal? Acho que se tiver algum delegado macho, vai lá e prende o Aécio Neves. Ele está com mandato suspenso, ele não é senador. Ele está afastado. Qualquer delegado de Polícia Federal hoje pode prender, tem autoridade para prender o Aécio diante do que ele ficou sabendo, que ele desqualificou os policiais da Polícia Federal, os delegados. O Aécio está sem mandato. Portanto, ele pode ser preso a qualquer momento. Está suspenso o mandato do Aécio. Mas não é só o Aécio, não. O Eliseu Padilha tem que ser preso,
O Moreira Franco tem que ser preso. Toda essa turma aí que está envolvida, denunciada na Lava Jato, tem que ser todos têm que ser recolhidos para um quartel. E tem mais ou menos uns 2 anos que eu mostrei umas fotografias do Forte Apache em Brasília. Para lá que essa gente tem que ser recolhida. Tem que ficar sem telefone, tem que ficar sem contato externo e, acima de tudo, tem que entender que a nação brasileira não é propriedade de ladrões, de pilhadores, de embusteiros, de larápios e principalmente de mentirosos contumazes. Gente que sabe que traiu o Brasil. Gente que sabe que traiu a pátria. E o que faz? Vem para a televisão, vem para o rádio, se comportar como se fossem anjos. E nós, longe de casa, às vezes, trabalhando, saindo, sendo obrigados a engolir este fel que eles exalam contra a população brasileira.